Olá, gente, sou eu outra vez, Padre Donaldo, aqui na TV Guaratuba. E estávamos conversando sobre o livro de Gênesis e as lições que o livro de Gênesis tem para nós até hoje, que são lições importantes, né? Começando com a criação, que é tudo de Deus, um Deus só. Aí passando para o mal que se espalha e vai, né, dominando tudo, se deixar, né? E hoje eu queria falar sobre a última parábola, antes de o livro de Gênesis começar a falar sobre Abraão, né? Então, o livro de Gênesis no Torre de Babel. Esta lição é para nós até hoje. É baseado no fato que naquela região tinha pirâmides do Egito. Mas antes que os egípcios conseguiram acertar tudo, muitas pessoas tentaram fazer alguma coisa assim, e ainda existe até hoje, mas era um fracasso, né? Que conseguiram fazer até certo ponto, e daí desmontou, e estão aí hoje, porque juntar todas as pedras, né? E quando não deu certo, deixavam lá, né? Para que tirar tudo novamente? Então, é o fracasso humano nessa construção. Mas, como sempre, os autores do livro de Gênesis, os primeiros 10 capítulos, pegaram uma coisa da região, da realidade daquele povo, e colocaram em outro sentido. Elas criaram a parábola do Torre de Babel, onde que as pessoas humanas, lembrando o livro de Gênesis, que o Satanás disse, se você comer da árvore de conhecimento do bem e do mal, vai chegar a ser igual a Deus. O povo, segundo a parábola, queria fazer uma coisa tão grande para chegar até Deus, para ser igual a Deus. Quer dizer, estão dizendo que o povo deixou de lado sua ligação, sua dependência, se quiser dizer, em Deus. Deixou isso de lado. Quando deixaram de lado, construindo esta edificação para tentar chegar a ser igual a Deus, também perderam noção de sua vida, como deveria viver. Perderam a orientação, perderam o ideal, perderam, né, a coisa que mantinha este povo unido, que era uma visão que somos imagem e semelhança de Deus, e nossa vida deve ser vivida dentro dessa realidade. Eles perderam isso. Quando aconteceu isso, aí não se entenderam mais entre elas. Elas não se entenderam, por isso é Torre de Babel, que aí elas falam que é a origem de todas as línguas diferentes, porque é uma realidade. Quando todos nós falamos línguas diferentes, não nos entendemos mais. Não sabemos o que o outro está fazendo, o que está falando, por que está fazendo tal coisa, por que não faz outra. Nós não sabemos mais como comunicar. Eu vim nos Estados Unidos, tinha que aprender português. Eu me lembro, fui para Foz do Iguaçu com um colega, e ele era do Paraguai. Nós vimos os Foz, e ele continuou para o Paraguai e disse, você pode voltar para Ponta Grossa sozinho. Eu não tinha a mínima ideia o que fazer, né, o que tinha lanchonete, então eu fiquei no balcão do lanchonete quando o ônibus parou para almoço, né, eu vi alguma coisa que alguém pegou que eu queria e disse, um dessas e uma coca. Eu não sabia mais nada, né. A gente, quando não pode comunicar, perde tanta coisa. Perde a capacidade de agir em comum com os outros. Isso que é a lição de Torre de Babel. Nós começamos a nos preocupar mais com nossos desejos, nossas vontades,
E não queremos mais aceitar a orientação geral, que é viver na imagem e semelhança de Deus. E a Torre de Babel é esta lição. E para nós até hoje, realmente, a lição de Torre de Babel é muito real, muito prática. Nós, quando não conseguimos nos comunicar, não temos a mesma visão de vida, aí que nós abrimos o caminho para muita violência, injustiça, né? Muita miséria. Porque nós não temos a visão do que é viver. Não temos a visão em comum, como nós devemos viver em comum. Nós ficamos, cada grupo, cada área, preocupada consigo mesmo. E aí nós temos a realidade das pessoas que conseguem juntar tanta coisa, ao mesmo tempo que tem tanta miséria neste mundo, porque não estão mais olhando para a comunidade, estão pensando em si. A lição do livro de Gênesis na Torre de Babel é muito real para nós hoje. Outra realidade. Cada país se preocupa com o que dizer. Tem país mais rico que consegue tirar matéria-prima dos outros países e usa isso como que quiser. E não pense no que está acontecendo no país de onde que tirou esta matéria-prima. E assim começa a criar uma competição entre os países, entre o mundo. E esta competição não é só para ganhar, mas também leva as pessoas a não respeitar mais o ambiente, não respeitar mais nosso mundo que recebemos de Deus. Então, aí que nós estamos vendo os resultados hoje. Né? Cortamos a floresta e reclamamos do calor. Cortamos floresta e reclamamos da falta de chuva. Né? Enchemos o ar de químicos e reclamamos que não podemos mais respirar livremente. Enchemos o ar de tanta coisa e reclamamos que não dá para enxergar. Nós estamos desrespeitando o nosso mundo. E o respeito para o mundo é uma das lições do livro de Gênesis. Então, tudo que tem nesses 10 capítulos do livro de Gênesis fala para nós de como que deveríamos viver. O mundo Deus fez e colocou em nossas mãos. Mas é nossa responsabilidade, como co-criadores com Deus, a manter este mundo e fazer que as coisas deste mundo sejam distribuídas para ajudar todas, para que não tenha miséria, para que não tenha pobreza. Mas, quando nós não conseguimos comunicar uns com os outros, quando entra nessa atitude de competição, de querer ser mais, de querer mais do que as outras pessoas, abrimos a porta para tudo que estamos passando. Covid. A maneira de controlar a doença é pensar nos outros. Me controlar para não passar para os outros. Respeitar as orientações de saúde. Mas isso exige uma atitude de cada um que pense mais nos outros do que em si. Sai para as ruas da nossa cidade. Quantas pessoas andam por aí sem máscara? Quantas pessoas estão conversando, perto um do outro sem máscara? Porque não estão pensando no bem do outro. Perdemos esta capacidade. Perdemos a visão
da vida que Deus queria dar para nós, que é viver em comum para o bem de todos. Então, esse livro de Gênesis é bem real para nós hoje. Os primeiros 10 capítulos são parábolas. Quando começa a falar de Abraão, já é mais realmente história, né? História verdadeira, com as diferenças que elas tiveram na maneira de escrever, que até hoje são diferentes do que nós esperamos e às vezes nós não entendemos. Mas esses primeiros 10 capítulos merecem nossa reflexão. E as grandes perguntas que tem são: quem somos nós? Por que estamos aqui? E como que devemos viver? E como que o mal entra nessa realidade? E o mal não é uma coisa por aí. O mal, muitas vezes, a maior parte do tempo, começa aqui dentro de cada um. Porque eu aceito pensar mais em mim e não no outro. Então, essa é a nossa reflexão sobre o livro de Gênesis. É muito importante. Temos que lembrar, não é um livro de ciência, porque elas não tinham os aparelhos de ciência. Não tiveram como descobrir as coisas. E é injusto tentar dizer que o livro do Gênesis é um livro de ciência. Não é. É de teologia, de reflexão, de pensamento. E as perguntas que fazem são as mesmas perguntas que nós temos até hoje. Como é que devemos viver? Agora estamos falando de ecologia, que não é mais nada do que pensar em termos globais e não cada um por si. Cuidar do ambiente, né? O lixo que nós estamos criando, o lixo que jogamos em tanta parte. Tudo isto está dentro da visão do livro do Gênesis, que nós precisamos viver em comum, respeitando um ao outro. Se lembra, né, o Erich Fromm disse: respeito para o outro é uma grande parte do amor. Então, gente, eu espero que essas pequenas reflexões sobre o livro de Gênesis ajudem a gente a entender, ajudaram vocês a entender um pouco melhor, né? E não se esqueça, os cientistas que falam que o livro de Gênesis está tudo errado e que a Bíblia então não presta para nada, eles não estão entendendo a finalidade dos primeiros 10 capítulos, que são lendas, são parábolas, tentando explicar para nós como é que a gente pode viver melhor. Obrigado por sua atenção, gente. Até a próxima vez. Goodbye.